Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Márcio Araújo, sejam todos bem-vindos ao Educação Física em Ação. Ao longo das últimas aulas, a gente já discutiu sobre a importância de sair do sedentarismo, a importância de você entender como o seu metabolismo funciona e qual a relação disso com o exercício físico. A gente aprendeu sobre os macronutrientes e como o nosso corpo utiliza esses macronutrientes para a obtenção de energia, para que a gente possa praticar as nossas atividades do dia a dia e também o nosso esporte, a nossa atividade física. E hoje o tema da nossa aula é corpo, padrões estéticos e mídia. A gente quer trazer para vocês uma reflexão sobre as diferenças corporais que existem em todos os seres humanos, porque cada ser humano apresenta uma individualidade biológica e existem padrões corporais que diferenciam determinados grupos populacionais. A gente vai discutir sobre esses padrões corporais, então você vai entender quais são os 3 tipos de padrões corporais existentes, como que a mídia influencia na questão do corpo belo, na questão da beleza, como que essa mídia tem influenciado esses padrões estéticos e como a gente tem que trabalhar essas questões aqui na nossa aula de Educação Física. Então nós já vamos começar fazendo a definição do corpo e Educação Física, como que a gente trabalha o corpo dentro da disciplina de Educação Física. O corpo é o ponto de referência que o ser humano possui para conhecer e interagir com o mundo. É através do corpo que as pessoas vão descobrir o mundo, experimentar sensações e situações, expressar-se, perceber-se e perceber as coisas que o cercam. Então, como eu já disse para vocês na nossa primeira aula, na disciplina de Educação Física, a gente estuda o corpo de forma completa. Quando a gente fala da cultura corporal do movimento, a gente está falando desse corpo. O corpo que, mais do que apenas fisiológico, mais do que apenas as questões fisiológicas, motoras, a gente tem que analisar o corpo de forma ampla, com as suas questões cognitivas e também o relacionamento, como que você utiliza o seu corpo para se relacionar com o seu mundo e com o mundo que está ao seu redor. E nesse sentido é importante que cada um de vocês entenda que o corpo apresenta individualidades e essas individualidades estão ligadas ao somatótipo. Mas professor, que história é essa de somatótipo? Presta atenção que eu vou te explicar agora. O somatótipo é uma teoria da técnica de classificação corporal extremamente importante para entendermos por que certos indivíduos são melhores jogadores de basquete e outros melhores corredores fundistas de longa distância, ou até mesmo porque dentro de um mesmo esporte como futebol ou voleibol, por que jogadores têm características corporais diferentes relacionadas com a sua posição no jogo. É por isso que existem algumas modalidades esportivas em que os técnicos privilegiam aqueles atletas que apresentam determinadas características corporais, como no caso do voleibol, por exemplo, onde a maioria dos jogadores apresentam uma estatura mais alta. Também é o caso do basquetebol. Existem outras modalidades esportivas em que é privilegiada a força em detrimento da altura, por exemplo. Essa classificação foi desenvolvida lá nos anos 40 pelo norte-americano William Herbert Sheldon. Ele era fisiologista e conseguiu encontrar características que diferenciavam os humanos entre si. E ele dividiu essas características em 3: ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. E agora a gente vai explicar para você mais detalhadamente essas características. O ectomorfo é aquela pessoa muito magra, que tem ombros e quadris estreitos, peito magro e abdômen estreito, pouquíssima gordura corporal, pernas e braços finos e cerca de 60% da população tem esse perfil. Já o mesomorfo é conhecido por ter uma genética boa, tem ombros largos, cintura estreita, braços e coxas definidos, pouca gordura corporal e torso longo e peito cheio, representa aproximadamente 5% da população. E o endomorfo é aquela pessoa mais redonda, a pessoa mais gordinha, tem quadris largos, depósito de gordura em todo o corpo, incluindo braços e coxas, estrutura óssea larga, metabolismo mais lento, ganham peso com muita facilidade e tem dificuldade em perder gordura corporal, representam aproximadamente 35% da população. Então essas são as características dos somatótipos presentes na população mundial: ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. Importante a gente falar para vocês que cada um de nós tem um pouquinho de cada uma dessas características. Agora tem uma que vai ser mais evidente.
A pessoa pode ter as 3 características, mas ter um pouquinho mais de endomorfo, ou mesomorfo, ou ectomorfo. Então a gente consegue ver, por causa da miscigenação que aconteceu na população mundial, um pouquinho dessas características em cada um de nós. Mas é evidente que vai ter uma delas que vai ser mais prevalente no nosso biotipo, no nosso somatótipo. Agora, se nós temos corpos diferentes, com características diferentes, por que a maioria das pessoas sonha em ter o corpo perfeito, aquele que é difundido pelos veículos de comunicação, nas redes sociais? Por que as pessoas sonham tanto em alcançar esse perfil, muitas vezes inalcançável? Esse padrão de beleza imposto pela mídia muitas vezes causa sérios transtornos para as pessoas. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem a mudança do padrão de beleza com influências dos filmes de Hollywood ao longo dos últimos 60 anos. A mídia historicamente tem influenciado muito na criação desse padrão de beleza, na maioria das vezes inalcançável pela maioria da população. Grande parcela de contribuição também de responsabilidade nesse padrão de beleza vem da indústria dos cosméticos, a indústria da beleza. As pessoas querem vender sapatos, roupas, cosméticos e para isso eles criam padrões de beleza. Agora, mais recentemente, com a popularização das cirurgias plásticas, lipoaspiração, lipoescultura, harmonização facial, botox, todas as pessoas começam a consumir muito esses produtos, a utilizar muito essas intervenções cirúrgicas para tentarem alcançar esse padrão de beleza. Tem pessoas que se submetem a tantos procedimentos que acabam ficando com o rosto e o corpo deformados. Nas redes sociais, nos aplicativos e filtros tentam criar uma imagem perfeita. E essa busca por ter o corpo perfeito, infelizmente, tem causado ao longo dos últimos anos diversos problemas em todas as faixas etárias de idades ligados aos transtornos dismórficos corporais. No transtorno dismórfico corporal, a preocupação com um ou mais defeitos inexistentes ou sutis da aparência causa forte angústia ou prejudica a capacidade funcional das pessoas. As pessoas que apresentam um transtorno dismórfico corporal acreditam que têm imperfeições corporais, né? Elas se veem de forma diferente quando olham no espelho. Aliás, essa é uma das características das pessoas que começam a desenvolver esse transtorno. Ela passa muito tempo no espelho, olhando, encontrando defeitos que na maioria das vezes não existem ou que são muito leves, sutis. As pessoas também ficam se arrumando excessivamente, criam uma preocupação muito grande com a sua imagem, com a sua aparência e têm o hábito também de se comparar com o outro. Os transtornos mais conhecidos são anorexia, bulimia e vigorexia. Anorexia e bulimia são definidos como desvios no comportamento alimentar, ou seja, situações que ignoram nossas sensações alimentares, fazendo com que o alimento deixe de ser ingerido para o equilíbrio corporal. A principal diferença entre a anorexia e a bulimia é que a pessoa que sofre de anorexia recusa a ingestão de alimentos. Já na bulimia, a pessoa apresenta uma compulsão alimentar, ingere muitas vezes grandes volumes de alimentos e com medo de que isso leve ao aumento de peso, a pessoa geralmente induz ao vômito para se sentir melhor. Por isso, galera, é extremamente importante estar atento a esses sinais, que muitas vezes começam de forma sutil, mas que podem se tornar um transtorno dismórfico corporal, desenvolvendo problemas psicológicos e problemas de saúde. As pessoas que sofrem com a anorexia têm extremo horror à gordura, perda constante de peso, fazem exercícios físicos de forma compulsiva, apresentam dietas muito restritivas, uso de inibidores de apetites, receio fóbico dos alimentos e negação dos riscos e alertas apresentados pelas pessoas que estão ao seu redor. Além da anorexia e da bulimia, a gente tem um transtorno, esse que atinge muito mais homens do que mulheres, que é a vigorexia. A vigorexia envolve uma preocupação de não ser suficientemente forte e musculoso em todas as partes do corpo. A pessoa com esse transtorno nunca está satisfeito com seus ganhos e resultados de hipertrofia. Então a vigorexia tem se tornado um grande problema, principalmente no sexo masculino. As pessoas vão para a academia, começam a fazer dietas hipercalóricas, hiperproteicas, sem o acompanhamento nutricional e muitas vezes utilizando recursos anabolizantes, os esteroides anabolizantes, que podem ser extremamente prejudiciais. Já tem diversos estudos que ligam esses esteroides anabolizantes a doenças sérias como câncer. Diversos são os casos relatados de pessoas que infelizmente morreram com a utilização de anabolizantes.
Isso acontece porque a maioria dessas pessoas querem ter resultados rápidos. Então elas começam a praticar atividade física de alta intensidade, vão para a academia e querem ter resultados de forma rápida, querem ter aquele corpo de forma rápida. A pessoa com vigorexia, ela se olha no espelho e por mais que ela esteja aparentemente forte, que ela tenha um grande volume muscular, ela não consegue perceber esse volume muscular, ela continua achando que ela está magrinha, que ela precisa ficar mais forte e acaba então utilizando recursos como a utilização de anabolizantes que são extremamente prejudiciais para a saúde. E é por isso que ao longo das nossas últimas aulas, a gente já discutiu sobre o estilo de vida, já falamos sobre o metabolismo e exercício físico, hoje falando sobre os padrões corporais, corpo, beleza, a influência da mídia nesses padrões corporais, para que vocês consigam entender e compreender que praticar uma atividade física é extremamente importante. Sair do sedentarismo é muito importante para que você tenha saúde e qualidade de vida, mas que essa busca incessante por um padrão de beleza, muitas vezes inalcançável, não é legal. Essa foi a nossa aula de hoje, a nossa terceira aula aqui do Educação Física em Ação, trazendo um conteúdo falando sobre os padrões corporais, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo e também os transtornos dismórficos corporais que têm causado tantos problemas. Fiquem ligados na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre exercício físico de forma intensa, musculação, programas de treinamento, tudo isso na nossa próxima aula.